Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.de mundial@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso. E como não poderia ser diferente, a gente vai trazer aí todas as novidades, o que está acontecendo, o cenário aí da reforma da Previdência. Bom, semana passada a gente teve aí uma grande vitória. Por quê? Porque o auxílio-doença passou a ter uma contagem como especial. Saiu publicado, o STJ disse que o cálculo mais vantajoso, ele pode ser aplicado, porque o período de auxílio-doença, ele pode ser contado como tempo especial. Então, o que acontece? A pessoa vai lá, ela trabalha num hospital, né? E ela tem, como ela trabalha num hospital, o período, se for mulher, cada ano vale por 1,2. E para o homem, cada ano vale por 1,4. Ou seja, cada 10 anos trabalhados para o homem equivale a 14 anos. E para a mulher, a cada 10 anos trabalhados equivalem a 12 anos. Isso por quê? Porque a ideia é tirar esse profissional do mercado de trabalho antes da hora. Por quê? Porque a pessoa está exposta, ela está com agentes de insalubridade, ela está respirando lá dentro. Por mais que a pessoa é telefonista num hospital, ela não está respirando lá dentro? Tá. Ela pode pegar um H1N1, ela pode pegar uma outra bactéria, ela está exposta. Por mais que ela use um aparelho de proteção individual, ela está exposta aos agentes biológicos, bactérias, fungos. Então, a ideia é tirar essa pessoa antes do mercado de trabalho. E aí ficou a seguinte questão. Quando uma pessoa dessa fica doente, o auxílio-doença, ele é considerado tempo especial, porque a gente sabe que o auxílio-doença entra na contagem para fins de aposentadoria, tá? Então, quando eu fico doente, eu estou trabalhando, eu fico doente, eu recebo auxílio-doença. Quando eu volto a trabalhar, então foi um período intercalado. Como foi intercalado, eu posso contar para fins de aposentadoria. Só que a questão é, e essa pessoa que trabalha com tempo especial, esse auxílio-doença, ele conta como especial ou ele vai contar como tempo comum? O INSS, logicamente, queria que contasse como tempo comum, mas o pessoal recorreu e chegou à seguinte conclusão. Para quem trabalha nessa área, para quem tem contagem de tempo especial, o auxílio-doença, ele é contado também como especial, independente de ser um auxílio-doença acidentário ou de ser um auxílio-doença previdenciário, porque vamos supor, auxílio-doença acidentário são doenças do trabalho, então ela pegou a doença no hospital. Não importa se ela pegou a doença no hospital, se é uma doença que ela já tem, que não tem nada a ver com o trabalho. Se ela ficar ou ele ficar doente, esse profissional que trabalha não é só hospital. Quem trabalha, vamos supor, com ruído, também, quando fica doente, vai ter a contagem com período especial. Ruído, lembrando que tem que ser ruído hoje acima de 85 decibéis. Então, quem tem essa exposição acima de 85 decibéis, essa pessoa, ela está exposta. Então, quando ela receber auxílio-doença, ela vai contar também como período especial, porque antes a gente fazia a contagem, a gente tem que sempre fazer duas contagens, uma considerando o período especial e a outra considerava o período de trabalho especial, o auxílio-doença, período comum, volta para o trabalho, período especial. Agora não, agora você vai contar tudo como período especial, que essa tese foi firmada pelo STJ e deverá ser aplicada sobre todos os processos judiciais sobre o tema, inclusive aqueles que estavam suspensos à espera do posicionamento da Corte. Então, a decisão, ela não obriga o INSS a realizar o cômputo mais favorável ao aposentado na via administrativa, ou seja,
os casos de pedidos apresentados diretamente no órgão. O tempo especial é devido ao trabalhador que comprova exposição aos agentes insalubres. Não adianta você juntar e não ter um PPP. Tá? Como ruído, acima dos limites autorizados, aqueles de 85 decibéis. Então, nos casos de insalubridade baixa, que são as mais comuns, cada ano especial por atividade insalubre equivale a 1,2 para a mulher e 1,4 para o homem. Mas você tem que apresentar o PPP, não adianta que é o PPP que vai dizer que você estava exposto. Então, por mais que você tenha um equipamento de proteção individual, se você está exposto a um ruído acima de 85 decibéis, não adianta você ter um aparelho de proteção. Por quê? Porque o ruído, ele entra pelo osso. Então, ele vibra o chão, ele vai aumentar a sua pressão arterial. Você vai ter uma série de problemas por conta desse ruído. Então, esse período, inclusive o auxílio-doença que você receber durante o trabalho, né, intercalado com o trabalho, ele vai ter contagem de período especial. Isso foi uma grande vitória, né, para os segurados do INSS. Então, a partir de agora, quem tiver na dúvida já sabe, auxílio-doença tem contagem especial. Bom, vamos falar um pouquinho da revisão da vida toda, que a gente sabe que é aquela revisão que busca incluir contribuições realizadas antes de julho de 94 nas aposentadorias do INSS. E semana passada, o que aconteceu? Recebeu voto favorável do relator do processo do STJ, o ministro Napoleão Nunes. Então, o voto do relator propõe a aplicação da regra mais vantajosa ao beneficiário, caso tenha condições de optar pelas duas bases de cálculo. Então, o que acontece? Aquela pessoa que trabalhou, teve salários altos, então vamos supor, aquele grande empresário que trabalhava, diretor de uma multinacional, que trabalhou de 80 a 94 nessa multinacional. Aí o que acontece? Depois de 94, ele saiu. Aí ele abriu uma própria empresa e começou a contribuir pelo salário mínimo. É justo que essa pessoa se aposente pelo salário mínimo? Não, porque lá atrás ele teve contribuições altas. Então, em casos que os salários em outras moedas eram maiores, porque em 7 de 94 a gente teve o Plano Real, então mudou a moeda. Antes a gente tinha outra moeda, em 7 de 94 foi a data que entrou o Plano Real. Então, o aposentado ele pode ter vantagem se incluir as contribuições antigas. Então, o julgamento foi temporariamente suspenso, foi julgado, as ações estavam suspensas sobre a revisão da vida inteira. Então, a gente teve um julgamento semana passada, tá? E a gente teve um voto favorável à revisão da vida inteira. Então, a posição do relator, ela não vai determinar o resultado do julgamento, mas dá um sinal positivo sobre a possibilidade da decisão favorável aos aposentados. Porque essa discussão da revisão da vida toda, ela existe porque após a reforma da Previdência de 1999, que é essa que a gente está tendo agora, não vai ser a primeira reforma, já tiveram outras. Em 99 a gente teve a reforma. Então, teve a regra de transição que foi criada na época para quem havia começado a contribuir com o INSS até 26 de novembro de 99. Então, consideraria os 80% maiores contribuições feitas a partir de julho de 94. Agora, para quem começou a contribuir a partir de 27 de novembro de 99, a regra permanente determinou que a base de cálculo do benefício seria as 80% maiores contribuições de toda a vida do segurado. Agora, a regra de transição prejudicou, porém, beneficiários que recolheram sobre valores elevados antes de julho de 1994. Então, por isso, os aposentados pedem revisões judiciais para que seja aplicada a regra mais vantajosa. Então, em outubro de 2018, a primeira sessão do STJ já havia decidido julgar um recurso sobre o tema sobre a revisão da vida toda. Tá? A inclusão dos salários anteriores a 7 de 94, cujo resultado deverá ser aplicado a todos os processos que discutem a revisão em várias e tribunais do país. Na ocasião, que foi o ano passado, em 2018, a sessão suspendeu o andamento de todos os processos de revisão da vida toda.
E o resultado do julgamento no STJ ainda poderá ser questionado no STF, no Supremo Tribunal Federal. Então, a base legal para essa revisão da vida toda pode ser prejudicada com a aprovação da reforma da Previdência. Por quê? Porque na mudança, na legislação realizada em 99, o cálculo que considera só as contribuições feitas após julho de 94 é uma regra de transição, já que a regra permanente estabelece que o cálculo do benefício ocorra sobre o período inteiro de contribuições. Então, a proposta de emenda constitucional do governo fixa em julho de 94 como regra permanente, o que derrubaria a tese da revisão da vida toda, caso seja aprovada a reforma, porque vai mudar a fórmula de cálculo. Então, mudando, não cabe mais a gente discutir a revisão da vida toda. A revisão da vida toda fica prejudicada. Então, para quem quer entrar com ação, a pessoa deve entrar com ação antes da reforma da Previdência. Por quê? Porque vai valer a lei que estava em vigor naquele momento. Então, no momento que eu dou a entrada, vai valer a lei que eu tinha em vigor. Então, eu tinha em vigor essa lei de hoje. Então, essa lei me permite entrar com a revisão da vida toda. Depois da reforma, a lei vai dizer que só entra 7 de 94 para frente. Então, o que acontece? Acabou. Eu não tenho mais nem como questionar a aplicação diferente de regra de transição, de regra permanente, porque vai ser uma regra só. Então, quem tiver que entrar, que entre procure alguém da sua confiança, procure um advogado na área de previdência, que você confie. Tem que fazer cálculo, porque quando a gente fala que qualquer tipo de ação previdenciária, a gente tem que mostrar o cálculo, tá? É muito importante fazer cálculo. Então, você mostra o cálculo e veja se vale a pena, porque assim, a gente entra, diversas pessoas nos procuram para fazer esse tipo de cálculo e não são todas as pessoas que têm direito a essa revisão da vida inteira, tá? Então, às vezes, algumas pessoas, elas não têm esse direito. Por quê? Porque quando você vai fazer o cálculo fica mais baixo do que a aposentadoria que foi concedida. Então, não justifica eu entrar com uma ação para piorar a situação da pessoa, tá? Então, por isso, a importância do cálculo. Se você consultar algum advogado da sua confiança, ou se você procurar, se você quiser entrar pelo juizado especial, tem que ter cálculo, tá? Não vá dar uma de louco de entrar sem cálculo, porque depois você pode ser prejudicado. Bom, o relator da revisão da vida inteira, ele votou a favor dos aposentados do INSS. Então, benefício calculado com todas as contribuições. Então, o INSS, ele só inclui no cálculo das aposentadorias as 80% maiores contribuições realizadas a partir de julho de 94. Mas essa regra pode ter prejudicado os aposentados que recolheram sobre salários altos antes de julho de 94. Como eu sempre falo, o caso daquela artista que recolheu muitos anos com salários altíssimos e chegou em 94, ela já tinha parado de trabalhar. Se aposentou por idade em 2005, se não me engano, com salário mínimo. É justo isso? Então, quer dizer, a pessoa recolheu com um salário super alto se aposentar pelo salário mínimo? Bom, mas essa regra, ela pode ter prejudicado aposentados que recolheram sobre salários altos antes de julho de 94. Então, agora o STJ, ele vai decidir se esses segurados podem pedir a revisão das contribuições. Então, esses aposentados que contribuíram sobre salários altos antes de 94 estão indo na Justiça pedir a revisão do período da base de cálculo, pedindo a inclusão do período inteiro e não somente após julho de 94. Então, na ação judicial mais conhecida como essa revisão da vida toda, os salários recebidos antes da criação do real entram no cálculo da renda mensal. Então, essa regra ela foi criada pela Lei 9876 de 99, que foi a lei da reforma previdenciária realizada no governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, a aplicação da regra válida a partir de 27 de novembro de 99 para quem já era contribuinte antes dessa data. Então, a regra permanente, que é a atual, só deve ser usada quando ela for mais vantajosa. Então, quando a gente prova que a regra não está sendo, que a regra transitória ela não foi
ela não está sendo mais benéfica, porque assim, uma regra de transição, ela tem que te ajudar, ela não tem que te atrapalhar. Então, você não pode usar uma regra de transição para prejudicar as pessoas. Então, as pessoas falam, mas vale a pena iniciar a ação? A suspensão de julgamento da revisão da vida toda não impede o segurado de entrar com a ação. Enquanto os processos não voltarem a andar, a correção monetária fica parada, mas uma coisa é eu falar em correção monetária, outra coisa é falar na perda do direito, porque aprovada a reforma acabou. Fulminou o direito de quem não entrou com a ação. Aí só vai ter direito a essa revisão aquelas pessoas que já entraram com a ação, porque só elas vão poder ser beneficiárias, porque o direito, como a gente sempre fala, o direito não socorre os que dormem. Então, se você não entrou com a ação, veio a reforma, mudou a lei, acabou. Agora, mas e para quem entrou com a ação? Para quem entrou com a ação, vale a lei daquela data. Então, ela vai ter um julgamento. Pode ser que modifique, pode ser que não. Mas já começou favorável para o contribuinte. Então, vamos aguardar, tá? Bom, então, para quem era segurado do INSS até 26 de novembro de 99, esse cálculo da aposentadoria de 80% das maiores contribuições feitas a partir de julho de 94. Porque para quem começou a contribuir a partir de 27 de novembro de 99, o cálculo de 80% dos mais altos recolhimentos vale para todas as contribuições. Então, eu estou tratando quem entrou depois, vale todas as contribuições. E quem entrou antes, só a partir de julho de 94. Por que isso? Eu estou prejudicando muita gente. Então, se eu estou provando que é mais benéfico, vamos fazer o que é mais benéfico para essas pessoas. Então, você tem que calcular o valor dos atrasados, você precisa de uma ajuda especializada, um advogado ou contador especializado em previdência poderá te ajudar a fazer esses cálculos. E aí, se você tem baixa renda, você pode entrar pelo juizado especial, você pode procurar a Defensoria Pública, tá? Defensoria Pública vai te ajudar. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho do pente fino. Porque o que acontece? A gente teve a lei do pente fino, né? Agora vão ser revisados vários tipos de benefícios. E a gente sabe que quem entra com pedido de aposentadoria está emperrado esse pedido. Por quê? Porque a gente tem poucos servidores e eles não estão dando conta da análise de todos os processos. Então, esse pente fino que foi criado para cancelar os benefícios irregulares, né, no INSS, ele pode fazer a fila andar dos processos pendentes a mais de 45 dias, que é o prazo oficial de resposta para os requerimentos. Porque esse programa de revisão, instituído pela medida provisória do governo do presidente Jair Bolsonaro, e que foi convertido em lei pelo Congresso, ele prevê, além do pente fino nos benefícios com indícios de irregularidade, também análise de todos os benefícios, com os processos parados há mais de 45 dias. Então, requerimentos mais antigos, eles terão prioridade na análise, segundo o Instituto. Então, atualmente, o tempo médio de resposta a pedidos de aposentadoria é de 8 meses, tá? Então, você entra lá, eu quero me aposentar por idade. Está demorando em torno de 8 meses. Por tempo de contribuição, 10 meses. É o que está demorando. Mas não dá para eu fazer alguma coisa para eu agilizar? Dá. Você entra com mandado de segurança. Só que o que acontece? Para você entrar com mandado de segurança, você precisa entrar com todas as provas. É uma ação que eu não posso depois provar nada. Eu já tenho que entrar com tudo. Então, eu posso impetrar um mandado de segurança, mas eu preciso provar que você está sendo prejudicado e que você está passando necessidade, porque eu já vi vários juízes dizendo, tudo bem, você está impetrando um mandado de segurança, você quer agilidade, mas por que eu vou agilizar o seu se você não está passando fome e a gente está numa situação de exceção, porque o INSS está com poucos funcionários, a gente tem uma reforma e está todo mundo entrando ao mesmo tempo com pedido de aposentadoria. Então, se você, muitas vezes, claro, se a pessoa está numa situação difícil, ela está precisando daquilo, ela está passando necessidade, claro, a gente entra, prova, sai o benefício, mas agora, se a pessoa não está, porque ela não vai ser prejudicada, quando sair, vai sair todos os atrasados.
Então, precisa ver até que ponto vale a pena você impetrar esse mandado de segurança. Agora, voltando a falar do pente fino, para ampliar a capacidade de análise e revisões de processos, o programa, o pente fino, prevê o pagamento de bônus aos servidores que trabalharem fora do expediente normal. Então, vai ter uma bonificação que será de R$ 57,50 por processo. Então, paralelamente às revisões administrativas de aposentadorias e pensões, a Previdência realizará um pente fino nos benefícios por invalidez e auxílio-doença, cuja bonificação para os médicos peritos vai ser de R$ 61,72 por perícia. Então, as superintendências regionais do INSS, elas também poderão realizar multirões aos finais de semana. Então, para dar início ao pente fino, porém, o governo ainda precisa de autorização do Congresso para incluir no orçamento a previsão de gastos com os bônus. E o fechamento de agências e a falta de reposição de servidores que se aposentam abarrotou as agências do INSS de pedidos de benefício. Então, houve um tempo em que ainda adiantava recorrer à corregedoria. Porque antes, se você fosse na corregedoria, eles ainda falariam, eles até agilizavam. Hoje em dia, nem na corregedoria do INSS, você não tem mais para quem falar. Por quê? Porque está tudo abarrotado. Eles estão fazendo, você protocola, você vai lá, protocola um pedido numa agência. Vamos supor, você protocola o pedido lá na agência, lá na Moca, aí na Rua dos Trilhos. Para onde vai esse pedido? Ele vai ser analisado aqui na Xavier de Toledo, porque tem um mutirão. Então, eles pegam todos os documentos e mandam aqui para a Xavier de Toledo. Por quê? Porque falta funcionário. Ele não possui funcionários em número suficiente para atender os segurados, falta autorização orçamentária para pagar a bonificação dos servidores, os bancos de dados que abastecem os cadastros contêm falhas e os segurados nem sempre entregam toda a documentação. Então, daí, o porquê que está atrasando, o porquê que está prejudicando muita gente. Fora as pessoas que, às vezes, elas precisam, nem tem o tempo tem a reforma da Previdência, a pessoa já fica apavorada, vai lá e entra com pedido de aposentadoria e nem tem o tempo. Mas ela já quer se aposentar, ela acha que ela tem, mas ela não fez o cálculo, ela não tem ideia, então ela já vai lá e entra com pedido. Então, o que acontece? Acaba atrasando aquele que está lá esperando. Então, a gente está assim com um atraso enorme. Dá para impetrar mandado de segurança, mas não são todos que estão sendo concedidos, porque muitos juízes entendem que, olha, não falta funcionário, é uma exceção que a gente tem, então toda a sociedade tem que colaborar aguardando. Claro que para aquela pessoa que está passando fome, que precisa do benefício, que comprova, a gente abre uma exceção, mas para os demais vai ter que aguardar. Então, a gente vê aí vários processos de colegas que estão recebendo esse tipo de resposta por parte dos juízes. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês, que o programa está chegando no final. Fiquem com Deus e até o próximo programa Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.m.uol.com.br tatiana.r.de mundial@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.